Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra no livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 2. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Acharam? Está escrito o seguinte: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amém? Aqui é o próprio Deus falando com um homem chamado Oséias. Então Deus disse: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está aqui na Paz e Vida da Vila da Penha, Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amém. Quantos acreditam na palavra de Deus? Levantem as mãos. Maravilha. Você crê que realmente Deus falou isso com Oséias? Sim ou não? Quem acredita? Palavra dura, difícil. Mas eu quero que você, com alegria, use as tuas mãos e a tua boca para louvar a Deus agora. Louvando o Senhor pela palavra que Ele vai enviar hoje. Abra a tua boca e dê glória a Deus. E você que está ouvindo pela rádio, abra a tua boca, dê glória a Deus também. Vamos levantar um grande louvor em todo o país e fazer este louvor chegar até o trono de Deus. Isso. Diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai por tua conta, vai aplaudindo e glorificando. Senhor Deus da glória, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Olha o grande louvor que está se levantando por esta nação. Este povo agora está te glorificando, porque reconhece que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. E em retribuição, Pai, sobre cada vida que te aplaude, sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção agora. Onde quer que a pessoa esteja dando glórias ao teu nome, derrame a tua bênção agora. Pai querido, este povo quer ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. O pregador não tem nada a dizer, Senhor, mas o teu Espírito tem. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra, fale com cada pessoa aqui nesta igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Por volta do ano 740 a.C., Deus vai usar um homem chamado Oséias para fazer uma pregação viva. Uma pregação profundamente dramática. E Deus vai usar este homem chamado Oséias para mostrar o seu próprio espírito, o seu próprio ânimo, o seu próprio sentimento com relação à humanidade. O nome Oséias quer dizer salvação, mas no sentido de Deus salva, a salvação oferecida por Deus. E Deus fala com este homem
que vai se tornar um grande profeta, apesar do seu pequeno livro, e dá a ordem para que ele se case com uma mulher de prostituição. E o drama já começa por esta ordem, porque nenhum homem que não esteja apaixonado iria se submeter a uma situação dessa. Se acontece de algum homem se apaixonar por uma mulher que se prostitui, e se ele não conseguir viver sem essa mulher, tal o seu amor, ele vai e se esforça para tirá-la da vida e vai bancar o ônus de ter ao seu lado como esposa uma ex-prostituta. Agora imagine um homem que ainda não se casou receber uma ordem de Deus para se juntar a uma prostituta e ter filhos com ela. Esse profeta vai ter que ser obediente e só vai fazer isso porque é fiel a Deus. E Deus vai querer fazer da vida de Oséias essa pregação viva para todo Israel. E quando Oséias foi buscar esta mulher prostituta, ele encontrou uma chamada Gomer e se casou com ela, conforme a ordem de Deus. Se casou com uma mulher que ele sabia que não tinha reputação, cujo passado não era bom. Uma mulher de muitos homens, de muitos amores, de muitos amantes. E ele vai e se casa com ela, com a permissão do pai da prostituta, porque o nome do pai de Gomer aparece aqui no versículo 3. E Oséias foi e tomou Gomer, filha de Diblaim. Então ele vai casar mesmo. Eu tenho certeza que Diblaim ficou feliz da vida. Poxa, essa minha filha, que eu sei que trouxe tanta vergonha para a nossa casa, teve sorte. Encontrou um homem de bem que a desposou como mulher e se casou com a minha filha. Diblaim fica feliz. Gomer também, porque uma prostituta se casar com todas as honras, aquilo parecia um conto de fadas acontecendo. Mas Oséias está fazendo isso não por amor a Gomer, mas por amor a Deus. E ele vai ter um filho com essa prostituta que agora se tornou sua mulher. E esse primeiro filho chama-se Jezreel, que aparece no versículo 3, parte B. E ela concebeu e lhe deu um filho, o primeiro filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Deus associa esse primeiro filho com o reino de Israel, porque a nação está dividida entre reino do norte e reino do sul, entre Israel e Judá, e Jeú foi o primeiro rei de Israel, mas porque ele extrapolou nas ordens que Deus tinha dado, porque ele fez aquilo que não devia ter feito, como ele acabou sendo injusto e tirano, Deus disse: eu vou acabar com o reinado de Jeú e vou cobrar de Jeú todo o sangue que foi derramado em Jezreel. Por isso esse primeiro filho, então essa primeira profecia diz respeito àquele tempo que Oséias estava vivendo, a nação de Israel, o reino do norte. Mas esse primeiro filho é o único que Oséias vai ter com Gomer, porque os outros dois que vão nascer, uma menina e um menino, pela colocação do versículo a gente vê que não é filho de Oséias, que ela está dando à luz, e já são filhos de prostituição. O segundo filho, uma menina, aparece aqui no versículo 6. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu
não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então, essa segunda filha que nasce mostra que Gomer tornou a conceber e deu à luz uma filha. Não deu a Oséias, como foi no caso do primeiro filho, onde diz que ela concebeu e lhe deu um filho. Aqui está mostrando que ela concebeu e deu à luz uma filha, mostrando então que ela já não é filha de Oséias. E Deus diz: Oséias, coloque o nome nessa menina de Lo-ruama, que quer dizer não compadecida ou não favorecida, porque Deus está dizendo: eu não terei mais compaixão de Israel, por causa da sua prostituição. E depois que essa menina desmamou, devia estar aí com 2, 3 anos, Gomer vai ter um terceiro filho, um menino. Versículo 8. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, Lo-ami quer dizer não meu povo. Você pode ir anotando essas coisas. Com essa família que se formou, segundo a intenção de Deus e a ordem de Deus, Gomer representa a nação de Israel, Oséias representa o próprio Deus, e os filhos estão representando o povo, o que vai acontecer com o povo. E todo o sofrimento que Oséias vai ter por causa desse casamento vai ilustrar o sofrimento do próprio Deus com relação ao povo que ele gerou, ao povo que ele ama, a ponto de Deus, tão triste, dizer: eu não vou mais me compadecer, por isso Lo-ruama, e também este povo não será mais meu povo, por isso Lo-ami. Nessa pregação viva que Deus está usando na vida de Oséias, ele vai querer mostrar qual é a prostituição de Gomer, ou Israel. Seria apenas o fato dela adulterar tendo outros amantes, outros homens? Se Deus não é casado com mulher nenhuma, quem estaria adulterando com Israel? Quais seriam os seus amantes e que prostituição é essa que Deus está tão triste? No capítulo 2, no versículo 5, nós lemos o seguinte: porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Quer dizer que Gomer deixa Oséias e vai atrás de outros homens que lhe dão presentes. E ela se prostitui por causa das ofertas dos outros homens. Oséias sofre vendo que a mulher com quem ele se casou e por quem ele acaba se apaixonando, e aí seu drama aumenta, porque se ele não gostasse dela, tudo bem, mas ele passa a amar Gomer profundamente e ele fica arrasado de ver que por causa de pequenas coisas ela é capaz de traí-lo. E Deus, usando então Gomer como se fosse a nação de Israel, diz que Israel está fazendo a mesma coisa com ele. Israel seria a esposa de Deus, mas Israel, em vez de ser fiel a Deus, por pequenas coisas acaba se prostituindo e traindo o próprio Deus, criando esse ciúme. E você vê aqui no versículo 8 a tristeza tanto de Oséias como de Deus. E o objetivo
desse casamento que já começou falido é justamente mostrar a tristeza de Deus com a infidelidade de Israel. Versículo 8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Deus está dizendo: eu peguei Israel, desposei como minha mulher. E ela então vai atrás dos amantes e pegou a prata e o ouro que eu lhe dei, a prosperidade que eu lhe dei, e acabou usando para Baal. Quem é Baal? Um falso deus dos cananeus, uma imagem de um guerreiro segurando uma clava na mão e uma espécie de raio na outra, e era conhecido como o deus da fertilidade e também o deus da tempestade. Era conhecido como o deus dos montes. E Israel está adulterando, traindo Deus, se prostituindo, pegando aquilo que Deus deu e dizendo: foi Baal que me deu. O nosso trigo, o nosso mosto, o nosso azeite, a nossa prata, o nosso ouro, foi Baal que nos deu. E Baal quer dizer Senhor. Então o povo está confuso, adorando o Senhor, que não é Senhor, e achando que está servindo o Senhor, mas na verdade está adulterando e dando crédito para Baal em todas as bênçãos que o próprio Deus dá. Então Deus está arrasado: sou eu que abençoo, sou eu que sustento, sou eu que dou prosperidade, sou eu que dou a chuva, que dou o vento, que dou tudo, e ao invés deles me agradecerem, eles agradecem a Baal. Adultério espiritual, prostituição espiritual, e é isso que está deixando Deus triste. E também, nos dias de hoje, Deus continua muito triste, porque esse tipo de coisa ainda acontece. Quando o ser humano é agraciado por Deus, é sustentado por Deus, ou resolve um problema com a ajuda de Deus, e acaba dando a honra para um ídolo, para uma imagem, para um padroeiro, para uma padroeira, rendendo graças a uma pessoa que não fez nada por ela e que não tem condição de fazer porque não há poder naquela imagem, como não havia também poder na imagem de Baal. E a tristeza de Deus, com esse casamento que ele prepara para Oséias, é justamente para mostrar que o ser humano não reconhece o que Deus faz e acaba dando crédito para um ídolo ou para uma imagem. É como a pessoa dizer assim: olha, paguei aquela dívida com a ajuda da santa dos devedores. E ela louva aquela imagem, faz promessas, faz orações, e ela não vê que isso é uma prostituição que causa profunda tristeza no coração de Deus. E cada vez que o ser humano, ao receber uma graça, receber uma bênção, acreditar isso para um ídolo, para uma imagem, ao invés de dar graças a Deus, ela está praticando uma prostituição, um adultério espiritual. Cada vez que eu vejo uma faixa escrita em louvor a santo fulano de tal por uma graça alcançada, até hoje eu não vi uma faixa nesse país dizendo: agradeço a Jesus Cristo por uma graça alcançada. Nunca vi. Mas em várias esquinas, não só em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, a gente sempre vê alguém pendurando uma faixa dizendo: agradeço a santo fulano de tal por uma graça alcançada. Prostituição, adultério. Deus dizendo: olha o que eles estão fazendo. Não reconhecem que eu que dou o grão, o mosto, o óleo e multiplico a prata e o ouro. E eles pegam aquilo que eu dou e entregam a Baal. Baal aqui só representa um ídolo. É uma maneira de Deus generalizar para todos os ídolos.
Continuando aqui a leitura, eu estou no capítulo 2 de Oséias, no versículo 9 agora. Nós lemos: portanto, tornar-me-ei, e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriram a sua nudez. Deus acaba retirando aquilo que ele estava dando. Deus acaba retirando aquilo que ele estava emprestando para a pessoa, já que ela não reconhece que é Deus quem dá. Versículo 13: e sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Ainda hoje há pessoas que penduram no pescoço, ou colocam no pulso, ou colocam até pendurado na orelha, a imagem de um padroeiro, de uma padroeira, que a pessoa carrega, dizendo: é ele ou ela quem me ajuda, e se lembra só do ídolo. E Deus diz: porém, de mim se esqueceu. E Deus fica tão chateado com isso, que ele gostaria que a pessoa parasse um pouquinho e meditasse que os ídolos nada são, e que é ele, Deus, que dá todas as coisas que o ser humano precisa. Mas ainda que a gente continue repetindo, dizendo que Deus está triste, que a pessoa precisa parar com isso, a maioria não para e continua na sua prostituição, no seu adultério espiritual. Por isso que aqui no caso de Oséias, a gente vai ver que Gomer, apesar de amada por Oséias e de sustentada por ele, ela continua correndo atrás dos outros namorados e continua traindo. E chegou até uma hora que ela saiu de casa, foi para um lugar para se prostituir mesmo, abandonou Oséias, e Oséias ama tanto aquela mulher que ele vai buscá-la na prostituição, só que ela já está totalmente endividada agora. Agora ela está enterrada na prostituição, ela está presa, ela se tornou propriedade daquele prostíbulo. Veja o que Oséias faz, capítulo 3, versículo 2. E a comprei para mim, por 15 peças de prata, e um homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Veja, ela já era mulher de Oséias, mas saiu de casa. Ele vai buscá-la na prostituição, porém ela está presa no prostíbulo, e ele só vai conseguir tirá-la dali pagando um alto preço, pagando mais do que todos os homens que frequentam aquele lugar. E ele a ama tanto que ele pega 15 peças de prata, que é muito dinheiro, e ele compra Gomer do prostíbulo e diz para ela: agora você não será de nenhum outro homem, agora você será só minha. Que homem que faz isso, amados? Que homem que tem tanto amor por uma mulher, que é capaz de ir lá no meretrício, oferecer mais do que os amantes, do que os frequentadores do prostíbulo, pagar o preço, sabendo que ela está lá porque quer, e ainda dizer: agora você não vai mais se prostituir, agora você vai ser minha, nunca mais serás de outro homem, e eu também quero ser assim para ti. Veja, Oséias continua fiel, porque em nenhum momento Oséias vai buscar outra mulher. Oséias continua firme com essa mulher, apesar dela não merecer, e agora ele a compra de volta, sendo que ela já era sua. E nesse livro profético de Oséias, que Deus está usando para ilustrar a infidelidade de Israel, e usando o amor de Oséias para mostrar o amor de Deus pela humanidade, a gente acaba compreendendo aqui, de uma maneira antecipada no livro de Oséias, que estava obscura no passado, mas que agora é clara, porque nós já temos a revelação da Escritura, a gente acaba vendo o amor de Deus.
que é nosso dono, é nosso senhor, é nosso proprietário por direito de criação. Gomer não nasceu prostituta, mas se tornou prostituta. O ser humano não nasce pecador, mas se torna pecador. O ser humano, ele não nasce acreditando em vários deuses, em várias divindades, em vários padroeiros, mas ele aprende a acreditar porque isso lhe é mostrado, lhe é ensinado, e ele acaba acreditando e acaba indo atrás dessas coisas, acaba correndo atrás dessa falsa fé. É algo que é ensinado. Deus fica muito triste, porque Deus é altamente apaixonado pelo ser humano. Deus ama o homem, Deus ama a mulher, ainda que o homem seja pecador ou pecadora, a mulher pecadora, ainda que o homem ou a mulher sejam infiéis, Deus continua com seu amor fiel buscando, e a pessoa muitas e muitas vezes está atolada, está no fundo do poço, está mergulhada na prostituição moral, espiritual, destruída pelas drogas, pela bebida, acreditando em falsos deuses, cheia de superstição, servindo aos ídolos, adorando as entidades, servindo aos espíritos. Mas Deus vai ali, onde a pessoa está enterrada, perdida, onde a pessoa já está possuída, mas Ele vai com muito amor, e Ele diz: eu tenho que tirar essa pessoa daí, porque eu amo essa pessoa, ainda que ela não me ame, ainda que ela não seja fiel, eu a amo profundamente. E o que foi que Deus fez? Deus assumiu a forma de um homem para buscar a pessoa que Ele ama. E essa pessoa que se tornou Jesus Cristo aqui na terra, Ele vai e compra, resgata, não importa onde a pessoa esteja mergulhada ou caída, Ele vai, ainda que a pessoa não esteja olhando para Ele, nem o amando, Ele vai e busca e diz: você é meu, você é minha. Mas aí Ele resolve pagar algo que ninguém estava disposto. Ele resolve fazer um pagamento caríssimo pela tua alma, pela tua vida. E Ele fez esse pagamento não entregando ouro, nem entregando 15 peças de prata como fez Oséias. Ele não te resgata, Ele não te compra com coisas corruptíveis, mas o amor dele é tão grande que Ele te compra com seu sangue precioso. Jesus Cristo ofereceu pela tua vida, pela tua alma, para que você seja fiel a Ele. Ele ofereceu o mais alto preço que alguém estaria disposto a pagar por uma pessoa como eu, como você, que não vale absolutamente nada. Jesus Cristo exagerou quando Ele quis me comprar. Ele exagerou quando quis comprar você, porque eu não valho um tostão. E tenho certeza que as demais pessoas que estão na terra também não valem nada, não importa quem sejam, e não entenda isso como nenhuma ofensa. Mas isso faz parte do ser humano. O ser humano é imoral com Deus. O ser humano é infiel com Deus. Nós viramos as costas para o amor de Deus. Nós não ouvimos as suas declarações de amor. Ele nos procura, Ele nos abastece, Ele nos dá a vida, nos dá o ar para respirar, a água para beber, o alimento do dia a dia. E quando a gente vai fazendo um agradecimento, não agradece a Ele, agradece a um ídolo, a uma imagem. E a gente não escuta o apelo amoroso de Deus. Mas Deus continua atrás de cada um de nós, insistindo, declarando o seu amor. Por isso que eu digo que nós não valíamos nada e não valemos nada. Mas Jesus Cristo exagerou no preço que Ele estava disposto a pagar. Ele achou que você vale muito. Ele achou que eu também tenho um grande valor. E Ele chegou ali naquele reduto onde eu estava perdido e onde você estava perdido. E Ele veio e ofereceu como pagamento todo o seu sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. E Ele disse: a partir de agora você será só meu. A partir de agora você será só minha. Você não vai mais se prostituir, não vai mais andar atrás de outros deuses ou divindades ou espíritos, porque eu sou o Senhor. Oséias é um bom homem apaixonado que recompra sua mulher. Talvez você diga para mim: pastor, não tenho nada a ver com Israel, nem com Gomer, nem com Oséias, minha vida é outra. Mas a contenda de Deus é com você também. Veja no capítulo 4.
ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. É com toda a terra. É conosco aqui também. É com o Brasil inteiro. É com o mundo todo. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Deus tem uma contenda com os moradores da terra. E é por isso que toda a natureza está gemendo e a humanidade está sofrendo e falta o necessário para todo mundo, porque Deus diz, deixaram de olhar para mim. Versículo 11. A incontinência, o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Deus está dizendo, o povo está consultando a madeira, o meu povo, adulterando os ídolos feitos de madeira. O meu povo consulta a madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana. Satanás está ali por detrás daquele ídolo. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso. E você pode ler também como queimar velas sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Quando Deus vê que as pessoas estão cada vez mais mergulhadas na feitiçaria, na idolatria, na falsa adoração, Deus acaba se retirando. Capítulo 5, versículo 15. Deus diz, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Deus diz, eu vou esperar que este povo acabe percebendo que consultar a madeira, a pedra, fazer sacrifícios no meio da mata, prestar oferendas, arriar obrigações, eu vou esperar que este povo esteja numa angústia tão grande para que me busquem de madrugada. Eu vou ficar esperando então que eles me busquem. E enquanto Deus espera, a prostituição espiritual vai aumentando. Vamos para o capítulo 13 do livro de Oséias. Versículo 2. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa como o folhelho, que a tempestade lança da eira, e como o fumo da chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus. Desde a terra do Egito, portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Deus vê os pecados se multiplicando, a idolatria aumentando. Você viu? Eles beijavam os bezerros. E as pessoas beijam, não os bezerros, mas os ídolos de hoje. Beijam os pés dos ídolos.
E Deus está dizendo, isso não vai levar a nada. Eles vão ser como a nuvem da manhã e o orvalho de madrugada, que desaparece rápido, cedo passa. Como as folhas que o vento, a tempestade lança fora. Eles são como o fumo da chaminé, que sai e logo desaparece. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus. Ele não abre mão disso. O ser humano pode ter a idolatria que quiser, o padroeiro que quiser, acreditar no santo que quiser, na divindade que quiser, pode acreditar em Buda, pode acreditar em qualquer tipo de ídolo, pode ter qualquer tipo de fé. Deus está dizendo, isso não leva a nada e eu não abro mão. Eu sou o Senhor teu Deus. Não há outro Salvador além de mim, diz o Senhor. Não há outro. Não importa a fé que o ser humano tenha, Deus diz, não há outro Salvador senão eu. Agora, Deus tem uma estratégia para trazer a pessoa, para mostrar para a pessoa a verdade, além da pregação da palavra, além dessa pregação viva que ele está fazendo com a vida de Oséias, um homem bom, que supre todas as necessidades da sua esposa Gomer, e ela se prostitui até ir ao fundo do poço, trazendo maldições para o filho, para a filha, para o outro filho, destruindo a sua própria casa. Deus tem uma palavra e uma estratégia para salvar esta pessoa, para abençoar esta pessoa. Vamos voltar no capítulo 2 de Oséias, no versículo 14. Está escrito assim: portanto, é Deus falando, hein? Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Deus não quer confusão espiritual. É ele e mais ninguém. Não pode ser ele e os amantes espirituais, as amantes espirituais, os ídolos, as imagens. Deus diz, me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal, que era aquele ídolo. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins. Baalins eram imagens pequenas, ídolos menores. E os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco e a espada e a guerra e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo e ao mosto e ao óleo e estes responderão a Israel. E semeá-la-ei para mim na terra e compadecer-me-ei de Lo-ruama. E a Lo-ami direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Deus pega a pessoa, leva para o deserto e deixa a pessoa ali passar todo tipo de provação, todo tipo de dificuldade. Deus leva a pessoa para o deserto. Porque quando a pessoa tem fartura, ela diz que conseguiu aquilo com o seu próprio esforço, ou então com a ajuda das divindades ou dos padroeiros. Então Deus pega a pessoa e leva para o deserto, tira tudo, deixa a pessoa sem nada, e cercada de bestas feras, e os abutres voando por cima, só esperando você morrer para te devorarem, para comerem a tua carne. E a pessoa no deserto ali sente o perigo, sente o abandono. Naquela hora, a pessoa começa a se voltar para Deus.
Porque ela vê que os ídolos, as imagens, os falsos deuses, as falsas religiões a levaram para aquela situação. Mas Deus está no deserto. Foi Deus que levou você para o deserto. Deus hoje está falando com muitos aqui dentro que a situação que você está vivendo foi provocada pelo próprio Deus. Todas as coisas ruins que te aconteceram foi com conhecimento e consentimento de Deus. Muitas e muitas vezes você ali na pior ficou dizendo: e agora? O que eu faço? E naquele momento você começou a ter fé em Deus, começou a sentir a presença do Senhor. Você levantou os seus olhos aos céus e você começou a buscar o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, o único que vive para sempre. E Ele ali no deserto te confortou, te consolou. E Ele disse: você está vendo esse deserto? Não tem nada à tua volta, mas eu vou te abastecer de bens, porque eu sou o teu Senhor. Você está vendo estas aves que querem te devorar? Farei aliança com elas a teu respeito e elas não te tocarão. Está vendo essas feras que querem te consumir? Não tenha medo, porque eu já dei ordem a todas as bestas feras e nenhuma delas te tocará. E você não será destruído nem destruída, porque eu sou o Senhor teu Deus. Antes você não era meu povo, mas agora eu te chamo. Você é meu povo. Antes eu não me compadecia de você, mas agora eu digo: eu me compadeço de ti. E Deus usa essa estratégia para a pessoa conhecer a verdade. Mas para a pessoa tomar posse de tudo isso definitivamente, tem que parar com a prostituição, com esse adultério espiritual, com essa fé corrompida, com essa fé defeituosa. A pessoa tem que se arrepender, tem que se converter, tem que mudar, tem que dizer: tu és o meu Deus. Veja comigo o capítulo 14 do livro de Oséias, versículo 1. Converte-te ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. É isso que Deus quer te falar. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus. Porque por ti o órfão alcançará a misericórdia. O que o ser humano tem que fazer, segundo essa pequena leitura? Se arrepender, tomar a palavra de Deus, pedir para que Ele retire toda iniquidade, não confiar mais em homens ou em nações, não confiar em cavalos, não dizer mais a obra das suas mãos, isto é, os ídolos fabricados com mãos humanas. Tu és o nosso Deus. Jamais, nunca mais tirar todos os ídolos da sua vida. Versículo 8. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Não ter mais nada com os ídolos. Eu o tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O caminho que salva, ele só leva a salvação se a pessoa andar nele. Se a pessoa não andar nele, vai tropeçar nesse mesmo caminho. Nós sabemos que Jesus Cristo é o único Senhor, conforme Ele mesmo disse, no capítulo 13, versículo 4. Todavia eu sou o Senhor teu Deus. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. A pessoa tem que recusar todos os mediadores e mediadoras,
toda a religiosidade que ela pensou que era correta, mas hoje ela está ouvindo a palavra e compreendendo que, de fato, Deus não se agrada disso, Deus não aceita a idolatria, isso é um adultério, uma prostituição, e Deus se revolta com isso, mas o amor de Deus faz com que ele continue dizendo: eu te amo, e você não vai ser de mais ninguém, você vai ser só meu, só minha. Mas a pessoa tem que dizer: tu és o meu Senhor, tu és o meu único Salvador, tu és o meu único Deus. Pobre Oséias, tinha uma mulher que não o merecia, uma mulher infiel, e esse marido a buscava o tempo todo. O nome Oséias quer dizer salvação. A salvação busca a pessoa o tempo todo. O tempo todo. A pessoa não quer a salvação. Não. Oséias é chato demais. O mundo é melhor. Esse negócio de salvação é muito chato. Não quero viver só para a salvação. Eu quero viver para o mundo, para os prazeres do mundo. E Deus fica triste, mas a salvação continua buscando a pessoa em toda parte. E Deus hoje quer salvar. Deus não desiste de salvar você. Apesar dos teus muitos pecados, dos muitos adultérios, dos muitos erros, Deus continua amando. E Ele não consegue parar de te amar. Assim como Oséias não conseguia parar de amar Gomer, ao ponto de comprá-la, sendo que ela já era dele, pagando para ter exclusividade. Foi isso que Deus fez. Mesmo vendo a nossa rebeldia, e mesmo Ele tendo direito sobre nós, Deus pagou caro para ter exclusividade na nossa vida. Deus pagou o mais alto preço para ter exclusividade. Por isso que, na hora do convite, a gente sempre diz: quem quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque Ele diz: não há outro Salvador senão eu. Ele já é exclusivo, mas Ele pagou para ser o teu exclusivo Salvador. Para que você reconheça que Ele é exclusivo. Não tem mais ninguém salva, religião nenhuma salva, padroeiro, padroeira, santo, santa nenhuma, entidade nenhuma. Ele pagou caro para ser exclusivo, o teu exclusivo. O fato de você não querer Jesus como exclusivo Salvador não tira a exclusividade de Jesus. Por que Jesus então não vira as costas para você? Porque Ele te ama. Porque Ele fica como Oséias atrás de Gomer. Gomer, você vai ser só minha, e eu também serei só teu. É claro que todo mundo quer Jesus só para si. Quem é que não quer? Mas Jesus quer você só para Ele. Exclusividade. Gomer não queria saber de Oséias. Oséias, vai embora, estou aqui. Tenho muitos homens para receber hoje. Eu vou receber um bom dinheiro de cada um. Oséias lá no prostíbulo disse: eu te pago 15 peças de prata. Tudo isso? Sim, eu pago tudo isso para ter exclusividade com você. Para você ser só minha, como eu também sou só teu. Você não pode ter outro salvador ou salvadora, mediador ou mediadora. Você não pode ter outra pessoa. Jesus Cristo pagou para ser exclusivo para você. Ele pagou o preço por você. Aí você tem que dizer para Ele: só o Senhor é o meu Salvador. Só o Senhor é o meu Deus. E é esta relação que Jesus Cristo quer estabelecer com você. É lógico que nós não conseguimos ser absolutamente fiéis a Deus, mas Deus é absolutamente fiel a nós. E é por causa dessa fidelidade que Ele te trouxe aqui hoje. Ele tirou você de onde você estava, te trouxe aqui para dizer: eu paguei o preço por você.
para ser o teu exclusivo Salvador. Agora, será que Oséias conseguiu levar Gomer para casa, tirando daquele lugar? Isso não está bem certo, nem muito claro. Será que Jesus, apesar do alto preço que pagou para ser o teu exclusivo Salvador, será que você vai querer sair de onde está para se render a este amor incompreensível e fiel? Será que você, apesar do alto preço que Jesus pagou, vai querer se dar inteiramente a Ele agora? Ou você vai voltar para o prostíbulo? Ou você vai voltar para o mundo? Ou você vai continuar na velha vida e Deus chorando por tua causa? Deus lamentando e te buscando e dizendo: eu te amo, eu te amo. Até quando você vai querer Deus no teu pé dizendo: eu te amo, eu te amo? Eu não sei se Gomer saiu do prostíbulo apesar do preço que Oséias pagou. Acho que sim. Mas também não sei se Gomer a partir dali foi fiel sempre. Também não sei. Mas a questão é que isso é só uma pregação viva. Na verdade, o que Deus quer é estabelecer essa união com você, uma união exclusiva, onde Ele deu como dote o sangue do seu Filho Jesus. Pagou um dote tremendo para que você se case com o Senhor agora. Um casamento espiritual, para que você seja exclusivamente dele. Deus quer saber se você vai se dar para Jesus agora, ou se você vai ficar no prostíbulo, se você vai ficar no mundo. Olhem todos para mim em nome de Jesus. Hoje Deus quer ouvir uma resposta dos teus lábios. Sim ou não? Aceito ou não aceito? Quero ou não quero? Se você compreendeu o amor de Deus, como Deus te ama, e Ele releva todos os teus erros e pecados, Ele perdoa por causa do amor. Ele quer você, mesmo você não sendo perfeito, Ele quer você. Você vai ter que dar uma resposta agora dizendo se quer Deus, exclusivamente Deus. Quantos aqui, compreendendo a palavra, querem receber o Senhor Jesus, o único Salvador? Quantos aqui querem recebê-lo como exclusivo Salvador? Levante a mão direita assim bem alto, todos que querem. Glória a Deus. Hoje você vai fazer valer a pena o amor de Deus. Cada pessoa que ergueu a mão, vem aqui para frente, vem para cá. Cada pessoa que ergueu a mão, vem aqui para frente. Deus está dizendo: com laços de amor eu te atraí. Vem para cá, por causa do amor de Deus. Deus te ama. Vem para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, vem para cá. Pede licença, sai do teu lugar. Lá no fundo, não fique no fundo não. Você quer entregar tua vida para o Senhor Jesus? Peça licença. Vem aqui para frente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque as vidas continuam chegando. Isso, venha. Venha. Você que está conosco aqui hoje, você viu que Gomer se desviava totalmente da casa do seu marido? Gomer saía de casa e ia para outros lugares. Ela se desviava. Oséias ia lá, buscava. Oséias nunca permitiu que ela continuasse desviada. Da mesma maneira, Deus age com você. Os laços de amor que Deus tem contigo não permitem que Ele te abandone. Mesmo quando você se afastou, saiu da casa do teu grande amor, mesmo quando você se afastou e se desviou, o amor de Deus, o Senhor Deus, através de Jesus, foi lá te buscar. Então você que se desviou, saiu da casa do Pai,
Hoje o amor de Deus te trouxe de volta. Mas não é para você ficar aí no meio da multidão. É para você se entregar novamente a este amor. Sentir novamente a grande paixão deste amor. Aquele fogo do primeiro amor, a alegria do primeiro amor. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, ou que já se desviou tantas vezes que você diz: ah, pastor, já me desviei tantas vezes que eu não tenho mais coragem de ir aí na frente. Eu te digo que Deus continua tendo coragem de ir te buscar. Não importa quantas vezes você se desviou, Ele continua indo te buscar. Por isso, vem aqui para frente. Você que está desviado, desviada, afastado, afastada, vem aqui para frente. Isso. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por estas vidas que estão chegando. Oh, glória! O amor de Deus é assim. A gente não compreende, mas é assim. É amor sem fim, é amor que nunca termina. É um amor que nunca abandona. É um amor que nunca esquece. Vem para cá, Deus te ama muito. Ele diz: contudo, eu sou o Senhor teu Deus. Você que está quase se desviando, pastor João Ribe, eu ia ficar na minha aqui atrás, ou no meio do povo, mas eu reconheço que não tenho sido muito fiel a Deus ultimamente, e eu quero pedir perdão. Quero pedir restauração. Quero que Deus me transforme, me restaure. Porque eu amo a Deus. Eu me sinto triste quando eu não sou totalmente fiel. E eu gostaria de me consertar com o Senhor. Se você está sentindo isso, vem aqui para frente em nome de Jesus, que nós vamos orar. E nesta oração Deus vai te restaurar. Quando a gente reconhece que não está sendo fiel, quando a gente pede perdão, Deus perdoa e restaura. Deus diz assim: eu vou esperar pela angústia desta pessoa, e então ela me buscará. E Deus, quando a pessoa o busca, Ele está pronto para dizer: eu sou o teu Deus. Tu és o meu povo. Um amor incompreensível, um amor que nunca rejeita. Eu só vou dizer mais isso porque Jesus está mandando eu falar. Porque ainda tem pessoas que estão com vontade de vir aqui na frente, mas alguma coisa está segurando, uma vergonha, uma tristeza, ou o próprio inimigo. Pessoas que estão muito envergonhadas e estão aí no meio do povo. Jesus está dizendo: eu não me envergonho de você. Eu quero te receber aqui na frente. Eu quero declarar que tu és o meu povo. Oh, glória! Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu não me envergonho de você, diz o Senhor. Pode vir aqui na frente porque eu te amo. Oh, glória, vamos aplaudir mais o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você que está ouvindo em casa, pela rádio, ou no trabalho, no serviço, em qualquer lugar, e você quer se render ao amor de Deus, ter Jesus como exclusivo Salvador, se coloque de pé ao lado do rádio. E todos nós, aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro, e você que está ouvindo pela rádio, vamos dobrar os nossos joelhos. Você que está dirigindo em qualquer rua, estrada ou avenida, está ouvindo esta mensagem e quer ser fiel a Deus, quer se render ao Senhor. Às vezes no painel aí do teu veículo, você tem imagens de padroeiros e padroeiras. Jogue tudo isso fora, mas quebre antes de jogar, porque senão alguém acha na estrada e vai dizer: que sorte!
e vai ver, estará caindo em maldição. Se desfaça de todos os ídolos, diz o Senhor, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o único Salvador, fora de mim não há outro. Você que está dirigindo e quer entregar a vida exclusivamente para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui na Vila da Penha. E eu peço que as pessoas que estão ouvindo pela rádio coloquem a mão direita sobre o coração e cada pessoa ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, eu não sabia que o Senhor me amava tanto e que com a minha religiosidade eu estava sendo infiel, mas agora eu ouvi a tua palavra e a tua palavra é a verdade. Eu a tomei para mim e me ajoelho agora diante de ti e declaro, para minha felicidade e para a tua alegria, meu Deus, que só Jesus é o meu Salvador, meu exclusivo Salvador, que me comprou com um alto preço do seu sangue precioso. Pai querido, perdoa agora os meus pecados, lance de mim as minhas iniquidades, apague, Senhor, as minhas transgressões e me dê agora a alegria da salvação e da união com o Senhor. A partir de agora, meu Deus, eu vou servir só o Senhor com fidelidade. Nunca mais direi aos ídolos que são meus protetores, porque a partir de hoje eu declaro que só o Senhor é o meu Deus. E o Senhor também está declarando agora: você é o meu povo. Obrigado, meu Deus, obrigado por esta salvação. Escreve o meu nome no livro da vida e me restaure agora, me renove agora, me transforme agora, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.